Êxodo 29. As cerimônias de consagração. Isso é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolo sem fermento, amassados com azeite, também coscorões sem fermento, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás com um novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão com a túnica e com o manto da estola, e com a estola, e com o peitoral, também o cingirás com o cinto de obra de artífice da estola. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa de santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro. Tomarás o seu sangue e os espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que está sobre o altar e o azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão, um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocaustos por cheiro suave perante o Senhor. É a oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. E isto será tua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada,
e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as suas vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das congregações e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas quem não for sacerdote, delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa de carne, das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, fará a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho para sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar fazendo expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação, com cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus.